Que chegou os homens. Informação com credibilidade ganha espaço. Está entrando no ar. O Povo se Defende com Maurício Picarelli. Minhas comadres, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja com toda a família que prestigia e está aqui com o nosso programa O Povo se Defende pela TV O Estado. E para levar até você melhores informações, tudo o que acontece. Se você quer ser notícia, não deixe acontecer. Mas se aconteceu, vai ser notícia. Então, cuidado. Quem avisa, amigo é. No nosso programa de hoje, temos muito assunto a tratar. E o primeiro assunto, eu quero mostrar um fato muito interessante. Eu quero parabenizar o pessoal que participou do Enem aqui no Mato Grosso do Sul e principalmente na nossa cidade morena. Olha, até que horas você dorme no domingo, hein? Até que horas você dorme no domingo, Caio? Até as 2 da tarde. E você, Rafael? Até às 6 da manhã, acorda cedo. E você, Anderson? 7 horas da manhã, muito bem. Mas tem aluno que faz a inscrição no Enem e dorme até meio-dia. E o portão abre meio-dia, fecha às 13 horas. Não é isso? Bom, horário de Brasília, meio-dia. 11 horas aqui e fechou a meio-dia. Só que teve uma correria, vocês vão ver. A nossa equipe de plantão, a correria, o pessoal com medo de perder a prova. Solta aí a gritaria, pessoal. Coloca aí pra mim, por favor. Atenção, está faltando 2 minutos para fechar o portão e o pessoal correndo. Por que não chega mais cedo, gente? Pelo amor de Deus, eu não entendo isso. E teve pessoas que chegou atrasado. Meio-dia. Olha só o desespero do menino aí, ó. Correndo, faltando 2 minutos para fechar os portões ali. E o pessoal, todo mundo filmando. E esse pessoal que está de fora aqui, é curiosos? Os curiosos, que não quer estudar, não quer saber de nada, fica na frente das escolas. Minhas comadres, meus amigos, eu quero fazer vários alertas no programa de hoje. Vamos acenar para as autoridades constituídas, porque é preciso que as pessoas se cuidem. O celular é muito bom, o celular serve para muita coisa, mas o celular serve também para algo que é presente para os ladrões. Se você andar na cidade com o celular na mão, ou digitando, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? O ladrão pode chegar e pode pegar o seu celular. Tem muitas moças que andam de celular, e nós vimos em algumas imagens ali do Enem, celular no bolso de trás, andando para lá, para cá, no meio de uma grande multidão. O que pode acontecer num fato como esse? Acontece que o ladrão está sempre atento para tirar o que lhe pertence. Vejam só esse exemplo.
acabou de ser assaltado e teve o celular roubado aí por 2 bandidos, né? E segundo a vítima aí são jovens aí, em torno de 14, 15 anos aí. 2 pessoas aí que levaram o celular da moça de 26 anos aí. Você pode falar pra gente como é que aconteceu a situação? Eu estava subindo a rua quando de repente eu vi dois rapazes numa bicicleta. E daí ele pegou e pulou da garupa e veio pra cima de mim. Passa o celular. Aí eu falei, não vou entregar. Daí eles falaram assim, passa o celular logo. Daí ele falou assim, eu não quero te machucar. E pegou a mão na cintura, assim, como se estivesse com alguma coisa, alguma arma, alguma coisa. Te ameaçou, né? Me ameaçando, exatamente. Aí eu peguei e entreguei o celular, porque eu fiquei com medo. E eles desceram pra baixo numa bicicleta. Agora você ligou pra polícia, né? Aí eu liguei pra polícia e estou aguardando uma viatura aqui no local. E que celular que era? Era um LG K10. E em média, qual que é o valor no celular desse? Eu paguei R$1.000. R$1.000. E você pagou na última parcela agora? Última parcela, eu paguei agora esse mês de novembro. E agora vem a situação deles levarem, né? Exatamente. Você estava andando sozinho aqui, como que estava a rua movimentada? Sozinha. Tinha um rapaz ali na frente só e uma senhora na rua, mas eles nem aí. Certo, então. Tá bom, obrigado, hein? Então aí o jornal O Estado acompanhando aí o dia a dia nos bairros aí, mas infelizmente tinha uma pessoa vítima de roubo aí, de roubo, né? De 2 bandidos aí que o E10 aconteceu, virou notícia. Dupla de bicicleta. Tem dupla de motocicleta, tem dupla de bicicleta e tem pessoas andando na rua. Então não pode dar bobeira. E imagine só a situação dessas pessoas que transitam pela cidade e que de repente encontram os bandidos. Amigos, comadres, presta atenção no que eu vou dizer agora. TV comunitária é comigo mesmo, 35 anos de experiência com a vida sem retoques, a vida como ela é. E os bairros da nossa cidade precisam realmente de uma atenção especial por parte da Prefeitura Municipal. Está começando as chuvas, tenho falado, tenho mostrado os buracos, tenho mostrado os lixos, temos mostrado tanta coisa que precisa ser consertada. Temos linha direta com a Prefeitura e mandamos para a Prefeitura para que a Prefeitura, o prefeito e os seus secretários tomem providência a respeito de certas pessoas que não aguentam mais a situação que estão vivendo nos bairros. Por quê? Por causa do lixo? Por causa de buracos, por causa de iluminação pública, que é uma questão também da prefeitura. O povo não aguenta, porque iluminação pública é falta de segurança também. Já discutimos isso aqui no nosso programa. Vamos lá na Moreninha para saber como é que está a situação lá. Por favor, coloca na tela. Então agora aqui o Mochilinho, né, veio aqui conferir essa parte aqui da rua. Né, na travessinha aqui, Travessa do Solau, né? A situação tá estranha aqui. E como que é o nome dessa rua aqui? Quina da Serra. Quina da Serra. Que bairro que é aqui? Moreninha. Na verdade é... Moreninha 3, 4, tudo pertinho aqui, né? Como que é o nome da senhora? Meu nome é Rosane. Rosane do quê? Benítez. Rosane, a senhora trabalha o quê? Eu sou cozinheira. Cozinheira. E fala pra gente aqui um pouquinho a situação. Como que tá aqui? A gente já acompanhou aqui, viu a situação do buraco. Quando chove, ele vem muita enxurrada lá da Moreninha 4, e aí tinha que ter uma boca de lobo aqui, né? E não tem? Aqui passado. Choveu muito forte, aí o muro do cemitério ali, com a enxurrada, ele caiu, aí a chuva veio, a correnteza veio com força, aí arrancou tudo. Aqui tava um buracão. Foi quando isso, mais ou menos? Ano passado. Hã? Na chuva do ano passado. Ano passado. E esse asfalto tá assim desde o ano passado também, a situação? A prefeitura chegou a olhar aqui ou não? Não vem, olha e vai embora. Aí aqui quem veio foi só a água para arrumar o bueiro, que o bueiro levantou pra cima, né? E ficou assim. Aí ninguém vai ver arrumar. E é ruim pra passar carro aqui. É ruim, né? É ruim, porque daí quando para carro aqui no vizinho, aí aqui não pode passar, fica ruim. E o lixo ali embaixo também, que o povo joga muito lixo ali. Tem lixo ali também, né? Aí agora limparam semana passada. Já tem, que eu vi uma sacola ali. É? Aí vieram também, que tá tudo apagado pra nós. Tá sem luz também aqui também. Na rua. Aqui fica na escuridão também. Essa luz aqui, essa parte aqui do poste queimou então. Dali também. Aqui então, aqui à noite tudo escuridão então. Ah, como que é o nome da senhora? A Dinastia de Andréia. A Dinaci? De Andréia. De Andréia, a senhora mora aqui nessa esquina aqui? Ali. Mora na frente? Então. E quanto tempo que a senhora mora aqui? Ixi, mais de... E sempre esse drama assim, desse asfalto assim. Aqui foi asfaltado em quando mais ou menos, a senhora lembra? Asfaltado tem uns
10 anos, né? Não sei. 10 anos. E nunca teve manutenção aqui? Nada. E como que é essa situação aqui no bairro? Ixi, a minha casa, quando choveu 2 vezes, ela encheu minha casa, acabou tudo, as coisas minhas que eu tinha, acabou minha estante. E não entrou água porque era mais assim, era mais alto o quarto e a sala, era mais alta. Assim. Então sempre sofre esse drama aí. Agora meu marido aterrou, eu tenho até medo dessa chuva. E daí agora meu marido abaixou, perigoso até entrar água na minha casa. E essa última chuva que veio aí deu algum Graças problema? Graças a Deus, não, porque não foi muito chuva grande. Chuva mas aí tá chegando os períodos das chuvas fortes aí, né? Novembro, dezembro. Sabe, eu fico com medo. Daí encheu, daí eu limpei, daí meu marido tava trabalhando, daí eu limpei, da pouco encheu. Encheu mesmo de... Tinha que ter boca de lobo aqui, né? Dessa aqui, e daí eu fui dormir, falei pro meu marido, eu vou dormir não, não vou ficar aqui. Daí eu tomei banho, fui dormir, deixei ele lá na água. E a água lá do vizinho, a casa aqui também, que nunca encheu. Aqui é verdade, cara. Então, época de chuva aqui, a situação é crítica, então. Acabou tudo as minhas coisas, assim, dentro de casa, né, assim, não cama. Porque era alto, agora meu marido abaixou e eu tenho até medo quando chove. Olha, Picarelli, eu peço pra você vir arrumar aqui nosso asfalto, fazer uma boca de lobo pra gente, que é preciso. Na minha casa nunca aconteceu nada, mas na casa dos meus vizinhos. E arrumar nossa luz, que é muita escuridão aqui. Já chegaram a ligar pra Enersul? Já, mas se um só ligar não adianta, tem que ligar mais, a moça já falou. Aí tem que tomar uma providência. E também quando chove, a boca de lobo aqui enche, estoura, vai tudo lá pra casa. É podre. Né, boca de lobo. Certo, então, obrigado aí. Então o Jornal do Estado vem acompanhando aqui a situação dos moradores aqui das Moreninhas aqui. O E10 aconteceu, virou notícia. É verdade, as comadres sofrem muito, porque elas que ficam em casa. A rua asfaltada, mas praticamente o asfalto já indo embora, né? Lascando tudo, é preciso realmente recapeamento ali, nem tapa-buraco dá. Porque não é buraco, é o asfalto que deslocou. Então tem que ser o recapeamento que vocês estão vendo aí. Olha aí a situação. E a situação pior que a população não aguenta é realmente a falta de iluminação. Vocês estão vendo essa rua aí? Essa rua aí é a Rua Ribeira, na Moreninha 4. Já não existe mais asfalto, olha que situação. Há quanto tempo não vê uma manutenção essa rua? Há muitos anos. Há muitos anos, isso aí não é de hoje não é desse ano não, isso aí é de muitos e muitos anos, que as pessoas não se preocupam, as pessoas que eu falo é a administração pública, de não dar à população do bairro o carinho que merece. Então a população paga o asfalto, porque esse asfalto foi pago, não foi nada de graça não, foi pago, a população é que pagou, veio incluso no IPTU, mas fica nessa situação aí que vocês estão vendo, olha só. Será que é só essa rua na Moreninha? Vou ver a matéria lá. Solta na tela. E hoje o Mochilink veio aqui na Moreninha 4, na Rua Ribeira. E a gente se deparou aqui, né, com uma situação um pouco crítica nessa parte aqui do bairro. O asfalto na Rua Ribeira, né, já está totalmente destruído aí, ó, acabado, né, tomado aí certamente aí pela lama que vem dessa rua aqui acima, e certamente que uma parte do asfalto já não resistiu aí, a lama que vem de cima, e acabou, né, criando essa parte, arrancando esse asfalto aqui. Então a situação aqui na Rua Ribeira, né, na Moreninha 4, bem crítica mesmo, muito buraco aí. Aqui mais à frente também, buraco, a gente vê aqui, onde colocamos a moto aqui. Mais um pouquinho aqui à frente também, na beira, aqui próximo ao meio-fio também. A rua numa situação crítica aí, aqui na Rua Ribeira, na Moreninha 4. Então, o Mochilink acompanhando a situação dos bairros aí, o dia a dia, né, os problemas dos bairros de Campo Grande. Muito bem, nós vamos mandar para a prefeitura para ver se toma alguma providência, porque a população reclama, e quando o povo reclama é aqui mesmo, o povo se defende. Minhas comadres, meus amigos, essa semana nós vamos discutir sobre transporte coletivo, transporte de cargas, transporte... Tem carroça aqui? Não. Tem carroça? Tem. Transporte de carroça. É verdade, eu vou mostrar em reportagem aqui, coisa interessante. Transporte de motocicleta, de bicicleta, de bike, de tudo. Vamos falar sobre transporte. Vamos falar sobre carga viva. Olha, gente, olha, vocês vão ver que situação terrível vivem os animais. O boi,
Coitado do boi e da vaca que vai pro matadouro lá, que vai pro frigorífico. O que sofre dentro dos caminhões? Será que está certo ou está errado? Vamos ver se está certo ou está errado? Coloca na tela, por favor. Picarelli do céu. O levantamento não é oficial, mas acredita-se que mais da metade dos acidentes de trânsito nas rodovias com vítimas fatais dificilmente sejam solucionados. A razão é que as potenciais testemunhas, geralmente em trânsito, acabam seguindo viagem, deixando para trás a possibilidade de dar informações que pudessem apontar autor ou autores dessas tragédias. O transporte de cargas irregulares nas estradas pode ser uma das grandes causas desses acidentes. Aliás, esse é um problema não só nas rodovias, como também dentro das cidades. Aqui na BR-060, no trecho que liga Sidrolândia a Nioaque, o transporte de cargas pesadas é muito intenso, principalmente no transporte da cana-de-açúcar. Mas o problema maior aqui é com relação ao transporte de máquinas agrícolas, já que trata-se de uma região totalmente voltada para a agricultura. Flagramos esse equipamento gigante sendo transportado de maneira irregular na rodovia a mais ou menos 30 quilômetros de Sidrolândia, no sentido a Nioaque. Repare que as rodas do trator invadem boa parte da pista contrária, sem nenhuma sinalização. O detalhe é que não tem batedor nem na parte traseira e nem na dianteira. Se o condutor de algum ônibus ou caminhão trafegando no sentido contrário não tivesse a devida atenção, a situação ia acabar em tragédia, Picarelli. Isso está certo ou errado? Lógico que está errado. Coloca as imagens aí para vocês observarem, não dos acidentes. Eu quero ver das cargas, dos caminhões circulando pelas rodovias. Muito bem. A Polícia Rodoviária Federal tem feito um bom serviço tirando de circulação. Mas isso aí, ó, você viu aquele... Mostra o Fusca aí, meu. Cadê o Fusca? É brincadeira. Cadê o Fusca? Ó, olha os caminhões aí. Olha só que situação que vocês estão vendo aí. Cadê o Fusquinha que parece mais uma carreta? Ó, eu vou dizer uma coisa. Por isso que acontecem esses acidentes terríveis. Olha só, isso é carga. É lógico que isso aí foi flagrado. Olha só esse caminhão aí, gente. Olha que coisa absurda. Se isso tomba para um lado, tomba para o outro. Olha, o camarada está atrás, levando uma lancha. Que é? Olha o Fusca, olha o Fusca. Não dá para parar o Fusca aí, não? Olha o Fusca aí. Olha, gente, você acredita num negócio desse? O que o cara está levando? Paina? Algodão? Sei lá o que ele está levando. Isso aí é nas estradas do Brasil, né? E aqui no centro da cidade não é diferente não, porque nós temos observado grandes abusos. Por isso nós vamos discutir isso aqui essa semana. Nós vamos falar sobre transportes, nós vamos falar sobre mobilidade urbana e também vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a segurança no trânsito. Será que existe? Será que existe? Será que as pessoas são responsáveis no trânsito? Será que vai acabar a matança? Será que vai acabar os acidentes terríveis, os capotamentos no centro da cidade? Será que vai acabar isso um dia? Será que vai ter punição? Será que os sinaleiros vão funcionar de acordo? Será que os pardais, os radares vão funcionar? Porque quando a pessoa pensa que não tem, está desligado o radar, e a imprensa às vezes é culpada disso, né? A imprensa divulga, o radar não está funcionando. Aí o pessoal não quer nem saber, corre para lá e corre para cá. Aí tem certos engraçadinhos que falam assim, é a imprensa que faz isso. A imprensa que faz. A imprensa tem que noticiar o que tem que noticiar. Tem que informar a população. É o direito à informação que o povo tem. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, um assunto que nós vamos discutir também durante essa semana no programa, a respeito de alguns machistas que existem por aí. Machistas. Porque às vezes uma mulher, uma moça, a pessoa é atropelada, se envolve em acidente, se machuca e até morre,
Tem alguns machistas que dizem a culpada é ela. Marido bate, espanca, arrebenta com a esposa, culpada é ela. O tarado ataca uma moça na rua, estupra com uma faca, a culpada é a moça. Tudo a moça é culpada, a mulher é culpada de tudo. Machistas que falam que não sabem, que querem aparecer denigrindo a mulher. É coisa absurda que nós vamos discutir aqui também. Gente, pelo amor de Deus, 2 psicólogos, presta atenção. Um cara estava batendo na mulher. Ele só parou porque 2 psicólogos conversaram com ele. Tá certo? 2 psicólogos. Vou mostrar isso aí. Olha, presta atenção. Alguém tira 2 psicólogos. Aí, tá tendo a orientação dos 2 psicólogos. 3, aí, apareceu mais um aí. 3 psicólogos, porque a mulher estava apanhando do cara, né? E os 3 psicólogos foram lá e conversaram com ele, bateram um papo com ele, né? Bateram um papo com ele. Bem legal, olha aí. Covarde, né? Covarde. Como a pessoa tem coragem de fazer isso com uma mulher? É brincadeira, dá joelhada nela. No estômago da senhora, tadinha. Agora levou o quê? Levou nada, né? Não levou nada. Isso aí é um carinho que ele recebeu, um carinho especial, né? Carinho especial. O que eu vou falar agora chama a atenção do Brasil. Eu não vi em mídia nenhuma. Eu não vi no Jornal da Globo, nem no Jornal Hoje, nem no Jornal da Noite, nem no Jornal da Band, nem no Jornal da Record, nem no Jornal da Rede TV. Eu não vi em mídia nenhuma. O que aconteceu essa... Absurdo. Existem tantas coisas acontecendo nesse Brasil que parece que a gente não sabe. Não é que não sabe. Não é que não sabe. A gente não tem notícia, a não ser pelas redes sociais. E agora com a nossa TV Web, aconteceu, é notícia, você vai ficar sabendo das coisas. Eu estou trazendo essa matéria da Bahia, porque essa matéria da Bahia me lembra Mato Grosso do Sul, me lembra situações do Mato Grosso do Sul que nós vamos discutir esta semana aqui. Espero discutir essa semana aqui com autoridades que vão falar sobre um assunto sério que é isso. Primeiro, uma fazenda na Bahia, uma fazenda de descendentes de japoneses, uma família, descendentes de japoneses. O que planta lá? Arroz, feijão, cebola, milho, soja, faz horta de tudo quanto é jeito. Uma fazenda produtiva, que alimenta a parte da Bahia e até exporta. Essa família de descendentes japoneses, na Bahia, toda a documentação de terra regularizada, do IBAMA, tudo regularizada. De repente, eles estão no trabalho, aparecem pessoas estranhas. Pessoas estranhas, vejam o que acontece. Gente, o pessoal coloca fogo em tratores. Pessoas estranhas invadem essa fazenda. Olha a situação que vocês estão vendo. Que judiação. O que eles fizeram contra essas pessoas? Essas pessoas ainda não foram identificadas pelo governo da Bahia. Olha que vocês estão vendo, colocaram fogo nos caminhões, nos tratores e também nas residências. Vocês vão ver nas imagens aí, coisa terrível. E os proprietários não sabiam, não tiveram condição de saber o que estava acontecendo. Chegou uma turma lá, parecia aqueles índios com flecha inflamável e tocaram fogo lá. Tempo do Velho Oeste. Será que nessa região o Velho Oeste está acontecendo? Que as pessoas querem tomar posse de uma terra para se fazer não sei o quê, uma fazenda produtiva, destruindo mamão papaya, destruindo mamão papaya.
destruindo o mamão papaya. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo isso aí? Por quê? Por que está acontecendo? Ninguém quer comprar esse mamão? Ninguém tem dinheiro para comprar mamão papaya? Nos grandes restaurantes, hotéis, servem um mamão papaya. Mamão papaya para fazer aquele, como que chama? Eu não sei como que chama aquilo lá. É o creme de papaya. Gente, vocês estão vendo aí? Tem a foto do mamão aí, do mamão papaya? Tem a foto aí ou não? Mostra a foto aí. Mostra a foto aí, que vocês estão vendo. Olha só. Custo de produção, 80 quilos. Preço médio vendido, 50 quilos. 50 o quilo, 50 centavos o quilo, 80 o quilo. Resultado, muitos produtores cortando as lavouras. Gente, produtores cortando as lavouras. Por quê? Ninguém compra. Baixou o preço. Olha essa imagem que vocês estão vendo. Olha só, grupo de sem terra invade e destrói fazenda modelo. Olha o que vocês estão vendo. Isso não foi noticiado pela mídia. Não foi noticiado pela mídia. Ninguém falou absolutamente nada. Vocês estão vendo postes com transformadores, gente. Pelo amor de Deus, um negócio desse. Dá para acreditar nisso? Gente, pelo amor de Deus, vem comigo aqui. Vem comigo, coloca lá novamente as imagens do fogo nos tratores lá. Pega as imagens, olha que vocês estão vendo a destruição. Não, pega as fotos. Eu quero mostrar as fotos. As fotos, coloca as fotos aí. Estão vendo? Não, esse grupo de sem terra, tira isso aí. Tira o grupo de sem terra aí, que isso não tem nada a ver com sem terra. Ok, vocês estão vendo um grupo de pessoas, de homens armados, colocaram fogo naquela fazenda produtiva. Aqui é o local de irrigação. É uma fortuna isso aí. Eles tocaram fogo, gente. Vocês estão vendo? Tocaram fogo, colocaram fogo. Olha só, aí já foi o pessoal do sem terra, que invadiram lá a região e destruíram tudo. Olha que estranho. Será que foi o sem terra também que colocaram fogo na terra produtiva? São desordeiros, são pessoas que sei lá, a justiça tem que fazer alguma coisa. Olha o que vocês estão vendo aí. Ali uma fábrica de concreto para fazer a divisão das coisas ali. Olha o que vocês estão vendo aí, a lavoura. Toda pegando fogo. O milho, soja, tudo pegando fogo, gente. Vocês estão vendo isso? Você viu algum programa de televisão? Vocês viram isso aí na Jornal Nacional? Vocês viram isso no Jornal Nacional? Olha só, vai colocando as fotos, tem muita foto aí. Eu não vi. Já viu no Jornal da Band? Também não. No Jornal da Record? Não. Na Globo News? Não. Na Band News? Não. Eu nunca vi. Se não fosse o povo lá da Bahia, pessoas preocupadas, essa família perdeu tudo. Não sei se até agora a justiça fez alguma coisa. Segundo as informações que nós recebemos, o que o governo da Bahia vai fazer? Abrir investigação para saber quem fez isso. Muito bem. Isso lembra você o quê, hein? Mato Grosso do Sul? Você lembra Mato Grosso do Sul? Você lembra as propriedades rurais do Mato Grosso do Sul? Você lembra alguma coisa? Então é preciso tomar muito cuidado, porque existem pessoas que não querem saber de absolutamente nada e acabam fazendo isso na vida das pessoas. Uma terra produtiva de japoneses que alimentam o mundo e de repente é atacado por um grupo de pessoas. Eu não vou dizer que é sem terra aí, tira esse sem terra aí que a gente não tem ideia se é sem terra. São um grupo de vândalos que invadiram essa fazenda e tocaram fogo em tudo. E os produtores tiveram que sacrificar mamão papaya. Por quê? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Quem vai comprar? Ninguém compra. Então tem que destruir. Para quê? Gente, olha, pelo amor de Deus, eu fico com tristeza. Se não tem preço, por que não colhe se não dá para o povo pobre? Não dá para as pessoas. Tem gente, tem pessoa, tem família que nunca comeu mamão papaya. Não comeu. Verdade.
Isso aí é uma tristeza. Eu não sei se isso é crime ou não. Eu acho que é crime. Para mim é. Para mim é crime. Tem gente no Face falando comigo. Vamos ver lá no Face. Vamos ver o povo falando. O Marcílio. Oferta e demanda. Grande quantidade de mamão é melhor destruir a safra para elevar o preço. Lamentável. Isso é o Brasil. Economia, lei da... Marcílio. Você matou a charada, Marcílio. Você matou a charada. É melhor destruir para aumentar o preço. Destrói uma parte, a outra fica lá esperando o preço crescer. Eu acho isso uma atitude criminosa, triste, lamentável. Povo passando fome. Tem gente que nunca comeu mamão na vida. Estou falando mamão papaya. Eu estou falando mamão papaya. Você já comeu mamão papaya? Onde? Só se você for num restaurante chique e falar assim, eu quero um creme de mamão papaya. Ou se você for num restaurante ou num hotel 5 estrelas, é servido mamão papaya. Aqui nós comemos outro tipo de mamão. Agora isso eu acho uma tristeza, eu acho uma leviandade. Vamos ver o que o povo fala. Vamos ver o que o povo fala aí. Olha só que tristeza que vocês estão vendo isso aqui. Marcílio, é mais lucrativo destruir a safra do que colocar no mercado o produto. Você já falou isso, eu já falei aqui. Ok? É verdade uma coisa dessa. Agora eu quero dizer uma coisa para minhas comadres e meus amigos. Existe pessoas que têm que pensar em tomar uma decisão na vida. É de lutar pelos seus direitos de consumidor. Porque quando você observa uma situação como essa, então você fica à mercê de uma série de situações. Tempos atrás, aqui em Campo Grande, eu achei uma judiação. Eles iam, depois eles mudaram de ideia, eles iam jogar leite fora, como protesto. Depois, graças a Deus, o pessoal resolveu doar o leite para as instituições, para o povo. Chegava aqueles caminhões, isso no interior do estado, chegava aqueles caminhões com aquele latão de leite in natura, e o povo ia buscar leite lá. É isso aí, tem que dar para o povo. O preço é muito baixo, o preço do produto é muito baixo, então nós vamos liquidar a safra para realmente aumentar o preço. Isso é uma covardice, é uma coisa que a gente não pode aceitar, enquanto tem muita gente passando fome. Brevemente nós vamos falar aqui no programa sobre desperdício também. Desperdício. O que o pessoal desperdiça é brincadeira. Nós vamos falar essa semana sobre esse assunto também. Mas agora eu quero dar um recado para todo o povo do Mato Grosso do Sul. Atenção, minhas comadres, meus amigos. A Energisa lançou uma campanha para você que tem débitos em aberto na conta de luz. São condições e vantagens especiais e muita facilidade para que você possa regularizar ainda hoje todas as pendências que tem com a Energisa. Dá uma olhada nas opções de negociação e escolha o que for melhor para você. Se você tem contas com mais de 2 meses de atraso e pagar o valor à vista, vai ter isenção total de juros, multa e correções. Vale a pena. Agora, se você quiser parcelar seus débitos, também pode. Com uma entrada de até 20%, parcelar seus débitos em 12 vezes. Até 12 vezes. Como vocês podem ver, a Energisa pensou em diversas possibilidades para que você consiga ficar em dia com a conta de luz e com o nome limpo para o final de ano. Vá até a agência de atendimento Energisa mais próxima de você, negocie de forma que você achar melhor. Energisa ligada na sua energia. Minhas comadres, meus amigos, eu vou trazer uma informação a respeito de uma lei que eu fiz e que foi realmente muito discutida, e eu quero saber se ela está em vigor, que é a lei que determina atendimento médico em grandes locais como shoppings, lojas e universidades. Atendimento médico. Atendimento médico. Porque já aconteceu acidentes dentro do quê? Dentro de shopping, em universidade. E até chegar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, o negócio pegou. A pessoa perde a vida. Vamos ver na tela, por favor.
alimentação. Neste shopping center, o que parece ser a praça de alimentação, muita gritaria e corre-corre, com pessoas chegando a serem pisoteadas. Aqui a correria teria sido por conta de fumaça dentro do cinema. Neste outro caso, o funcionário acaba filmando o momento que o teto de gesso do shopping desaba por conta da chuva. Cena parecida com o desabamento do teto em um outro centro de compras. É por conta de situações assim que colocam em risco a vida das pessoas que uma lei do deputado Picarelli, de novembro de 1999, torna obrigatória a existência de equipamentos e pessoal para atendimento emergencial e de primeiros socorros, tanto nos shoppings como também em restaurantes do Mato Grosso do Sul. Se a lei fosse cumprida à risca, evitaríamos situações como essa, em que uma vítima de mal súbito teve que esperar por várias horas até a chegada do socorro. Aqui, um homem teria caído do segundo pavimento de um shopping e também teve que aguardar por muito tempo até a chegada do resgate. Uma imagem que correu o mundo mostrando que as crianças são as maiores vítimas, até por conta da distração dos pais, foi a do garotinho que subiu pelo corrimão da escada rolante e acabou despencando de uma altura de 5 metros. Isso mostra a necessidade de equipe de socorro permanente nesses locais. O funcionário de manutenção de um shopping da capital, que pede para não ser identificado, fala da importância do cumprimento da lei do Picarelli para ajudar no salvamento de vidas. Olha, é o seguinte, eu trabalho aqui no shopping já faz mais ou menos uns 10 anos. E a gente já viu muita coisa aqui, viu? Pessoas que já desmaiaram aqui. Isso não foi uma nem duas vezes. Tivemos problemas já assim com gestantes, né? Problemas com os idosos também, de chegar assim, ter problema de pressão, pessoas com diabetes, e já teve sufoco aqui, viu? Porque você vê, até você chamar o SAMU ou o bombeiro demora um pouco, né? Às vezes a pessoa precisa de um atendimento meio que de imediato. Eu, para ser bem sincero com você, eu nem sabia que existia essa lei do Picarelli. Então eu acho que o pessoal tinha mais que obedecer essa lei aí, pôr na prática. Eu acho que pega um pouco também a fiscalização, porque as leis a gente sabe que tem bastante, né? O problema é a fiscalização para fazer valer, né? Então eu acho que realmente, olha, eu vou te contar, essa lei, colocando em prática, seria realmente muito bom. Muito bem, é isso aí, a lei está em funcionamento em alguns locais e se não tiver nós vamos levar até a promotoria para resolver essa situação que precisa ser resolvida se cumprir a lei. Minhas comadres e meus amigos, eu quero falar sobre um assunto muito importante hoje, que a gente tem comentado já há alguns dias, tem verificado algumas pessoas que têm nos mandado aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, algum tipo de pedido de esclarecimento. E nós temos que esclarecer a população a respeito de crianças que são adotadas e crianças que estão em risco dentro de suas casas ou mesmo nas favelas, nas comunidades. Uma senhora desesperada disse: é possível nos informar por que o Conselho Tutelar foi na casa da minha vizinha e tirou o bebezinho lá de recém-nascido? Falei, precisa ver cada caso um caso. Às vezes a criança está numa residência que essa residência não dá a ela o conforto, a segurança que ela precisa. Pai drogado, mãe bêbada, etc. Tudo isso aí nós vamos discutir no programa hoje com a doutora, nossa amiga que está aqui, nossa Kátia Brown. É Brown, Kátia Brown, e a minha querida amiga Nilza Ortiz, que é do Conselho Tutelar Centro, né? Muito boa tarde, bom dia, boa noite.
Porque aqui é bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o mundo inteiro, tá? Doutora Kátia, nós vamos falar sobre esses assuntos. Algumas pessoas questionam muito a respeito por que o Conselho Tutelar, às vezes, vai até uma residência e tira de lá uma criança. Não importa a idade da criança. Por que acontece uma situação como essa? Em regra, o acolhimento de crianças e adolescentes deve ser uma decisão judicial, mas há hipóteses emergenciais em que o Conselho Tutelar pode agir para fazer cessar uma situação de violência física ou sexual, ou ainda quando o Conselho Tutelar encontra uma criança já abandonada. Então, nesses casos, o Conselho Tutelar pode proceder ao acolhimento, porque a criança está até com a vida, a integridade física dela em risco. Conselheira, e como que funciona isso? Uma denúncia? Não, pode falar, está com o microfone, pode falar. Pelo denúncia, vizinho falou, o vizinho está falando aqui, ó, essa criança está passando fome, alguma coisa nesse sentido. Vocês vão lá verificar ou não? Geralmente isso acontece através de denúncia por telefone, Disque 100, ou até mesmo denúncia no Conselho Tutelar, né? E na maioria das vezes, escola, saúde, hospital, são denúncias da rede de proteção. E dependendo da denúncia, nós agimos rapidamente, em loco, uma visita, né? A denúncia sendo procedente, o Conselho Tutelar ele aplica a medida de proteção, né? Muito bem, nós temos aí visto, doutora, muitos casos nos bairros da nossa capital, famílias que têm 4, 5, 6, até 10 crianças, quer dizer, um casal tem um monte de filhos, e às vezes chega alguns agregados também. E às vezes essas crianças não têm condição de ter uma alimentação adequada. Elas estão praticamente excluídas. E chegando a uma idade de 11, de 12 anos, essas crianças excluídas, que eu chamo até um aborto social, porque os pais não têm condição de dar a eles o que eles precisam, eles acabam saindo de casa. E eles vão para as ruas de Campo Grande. São menores de idade. O que o Conselho faz, ou a própria a Justiça faz, com essas crianças que ficam nas ruas guardando o carro, essas crianças que ficam à margem da sociedade e às vezes até incomodando pessoas, dormem nas ruas, dormem nas marquises. A gente vê lá perto da rodoviária antiga, e ali perto da onde era a estação rodoviária, aqueles chalezinhos que tem lá que está tudo abandonado. Se a senhora for à noite, ou o Conselho Tutelar, tem mais de 10, 15 crianças ali. Crianças que eu falo de 15, 12, 13, 14 anos. A Justiça faz alguma coisa, vocês têm alguma coisa, o Conselho Tutelar age nessas formas de tirar essas crianças e identificá-las? Em primeiro lugar, fala o microfone. Nós procuramos agir preventivamente por meio da rede de proteção, para que as crianças pobres tenham oportunidades que lhes garantam não ficar na rua quando crescerem. Porque a Justiça e o Conselho Tutelar jamais vão retirar uma criança de sua família por pobreza. Porque a maioria da nossa população é pobre, cuida muito bem dos seus filhos. Então não é porque uma família é pobre e porque passa um aperto financeiro é que seu filho vai ser mal criado. Hoje o que a gente vê são pais ausentes de todas as classes sociais que nessa ausência deixam seus filhos com más companhias e eles acabam se envolvendo com o uso de drogas e com a prostituição. Normalmente são essas as crianças que a gente encontra nas ruas. E retirá-las das ruas é uma grande dificuldade, porque nós retiramos hoje, entregamos para os pais, amanhã elas voltam para o mesmo lugar. Exatamente. Os pais não são responsabilizados por isso, não? Eles não têm, pelo ECA, a responsabilidade é dos pais. Como que funciona isso aí? Nós procuramos responsabilizar os pais, existe uma ação própria do Ministério Público que ela impõe até multa de 3 salários mínimos no valor mínimo dessa multa para aqueles pais que não atendem às necessidades dos seus filhos. Então, aquelas crianças que estão fora da escola, o Conselho Tutelar procura incluí-los na escola. Se o pai não aceita isso, vai ser multado. Se o adolescente está envolvido com drogas, nós providenciamos, indicamos onde há o tratamento. Os pais não levam para o tratamento, eles vão ser multados também. E conseguem multar esses pais? Eles pagam? Como que é feita essa multa? De que maneira? Essa multa é imposta, né? Como uma multa de trânsito, fica ali arquivada e às vezes a família não paga. Só que isso fica registrado para que numa próxima incidência fique justificada a perda do poder familiar.
Então, aquelas famílias que já foram advertidas pelo Conselho Tutelar, pela Justiça e não aderiram aos comandos da lei, elas podem perder o poder familiar de seus filhos, sobre seus filhos, e isso tudo fica documentado por meio desses processos em que eles sofreram multa. Nilza estava me contando hoje que uma meninada invadiu o CI. Como foi a história, Nilza? Quantos anos tinha essas crianças? Eu estava no plantão, recebi uma denúncia, a Guarda Municipal acionou o plantão, dizendo que várias crianças haviam invadido o CIF. No caso, eu perguntei o bairro, eles falaram que era o Tiradentes. Como a gente trabalha por região, Tiradentes seria a minha região, eu fui até em loco, né? Claro. Chegando lá, eram umas 7 crianças, o mais velho 11 anos. Depois vem a idade, 8, 7, 4, 3, né? E de primeiro momento, eu pedi a ajuda da diretora para a gente notificar, chamar esses pais. Por quê? No artigo 4, conforme o senhor mesmo estava falando, os pais são responsáveis por essas crianças, né? Por que elas estavam na rua? Porque um era do Arnaldo Figueiredo, estava lá no bairro da Alva de Oliveira, entendeu? E a idade? 7, 4, 3. E ao chamar os pais em loco ali, eu percebi que alguns, assim, um já tinha ido para casa da tia, essa foi, né? Chegando lá, eles falaram para mim que eles foram para brincar. Mas, na verdade, eles aprontaram, né? Eles tinham pichado a sala, eles tinham quebrado brinquedos, né? Ali naquele primeiro momento que coube uma orientação aos pais, eu adverti os pais, encaminhei para o conselho da região, que é o Conselho Sul, né? E agora vai seguir todo esse procedimento que a própria doutora já falou. Que eles vão ser acompanhados pela rede, eles já foram orientados, se isso reincidir, aí a coisa vai pegar. Exatamente. Nós temos aí, doutora, antiga, no meu tempo era juiz de menores. Né? E o juiz de menores, eles tinham uma ronda, não tinha conselho tutelar, é o juizado de menores que tinha o comissariado de menores que tinha a ronda para ver criança na rua depois das 10 horas, uma série de situações, levar para casa, gazeteiro de escola, tinha tudo isso aí. Bom, os tempos são outros, né? Hoje, nós observamos menores, por exemplo, nas lanchonetes na Afonso Pena, bebendo, menor, a gente vê que é menor, se pedir a identidade é 15, 16 anos, meninos e meninas, bebendo, shopping, na praça de alimentação, bebendo. Sabemos perfeitamente que é proibido vender para menores. Agora, como controlar isso, doutora? Baladas, final de baladas, 3, 4 horas da manhã, só vem uma meninada saindo. É muito difícil esperar que um conselho tutelar ou um juiz seja capaz de controlar e fiscalizar a vida de cada adolescente. Por isso que a lei diz que na aplicação das medidas de proteção, os pais devem ser responsabilizados. Quem coloca filho no mundo tem um compromisso com o país de tornar esse filho um cidadão. E hoje o que a gente percebe? As pessoas estão querendo delegar para o conselho tutelar, para os professores, para o juiz, a obrigação de criar os filhos deles, né? No tempo mais antigo do Código de Menores, nós vivíamos num período de restrição de liberdades civis. Hoje nós temos uma ampla liberdade, mas essa liberdade não pode ser mal utilizada. E os pais não estão conseguindo impor limites aos seus filhos. Que tragédia. Agora, vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas entendem que precisa de uma orientação e esclarecimento. Essas crianças que são excluídas, que são retiradas dos pais, que eles perdem o pátrio poder, vamos dizer assim, vai para a adoção, vai para uma casa de adoção. Muito bem, lá na casa de adoção tem muitas crianças, de várias faixas etárias, não é? Sim, são os abrigos institucionais. Abrigos institucionais. E essas crianças estão no aguardo de um lar, é isso? Qual é o critério para uma família, um casal, adotar uma criança? Primeiro é bom esclarecer que nem todas as crianças que estão no abrigo institucional vão para a adoção. Porque assim que eles são retirados pelo judiciário ou pelo conselho tutelar, a gente ainda dá oportunidade para a família biológica se restaurar ou para algum parente assumir os cuidados com aquela criança. Então, a maioria das crianças vai para o abrigo e fica pouquíssimo tempo. Cerca de 20% delas, ao final, vão ser adotadas. E aí, qualquer pessoa de bem que tenha mais de 18 anos,
esteja tendo condições de pagar as suas contas e de dar uma boa educação para essa criança, pode procurar o fórum da sua cidade e se habilitar para adoção. Não há nenhuma exigência especial. Vamos ver uma pergunta que temos aqui? Coloca a pergunta aí, por favor. Uma pessoa solteira pode adotar uma criança? Pode. Uma pessoa solteira, viúvo, divorciado e os casados ou em união estável também. E casais homoafetivos? Os casais homoafetivos também, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foram considerados uma família como qualquer outra e também podem adotar uma criança. Quais são os requisitos? Os mesmos de um casal? Não há nenhum preconceito contra eles. Nós esperamos que todos tenham condições sociais e morais e psicológicas também. Então, na parte social, a justiça não procura gente rica. Nós procuramos pessoas que sejam capazes de pagar suas contas, né? E também a pessoa tem que ter uma boa motivação. Não pode estar querendo adotar com más intenções ou com uma ideia equivocada. E por fim também a pessoa não pode ter antecedentes criminais e estar com problemas na justiça, porque isso demonstra que ela não tem aquela capacidade de criar um bom cidadão. Muito bem, vamos ver mais pergunta? Vamos ver mais pergunta, por favor. Uma família pode devolver uma criança que adotou? Veja, existem dois momentos em que ocorre a devolução. O primeiro momento é aquele estágio de convivência. É quando a criança ainda não foi adotada, mas está sob a guarda de um casal. Esse casal já foi habilitado, então a gente esperava dele que ele fosse capaz de cuidar dessa criança. Mas às vezes, por motivos que fogem ao nosso controle, durante esse estágio as pessoas devolvem a criança. Até esse momento é possível. É traumático, é difícil, mas é possível. Quanto tempo? Geralmente é de 3 a 6 meses, conforme a idade da criança. É um trauma para a criança, não é? Para a criança é um trauma muito grande. Agora, depois de já adotada a criança, ela é um filho. E quem devolve o filho está abandonando um filho. Então, o filho adotivo tem todos os direitos de um outro. E nós que tivemos filhos biológicos, quando temos problemas com os nossos, a gente não tem para quem devolver. Então, as pessoas que adotam também deveriam ter essa consciência de que filho é filho e não se devolve. É um compromisso para a vida inteira. Qual é a faixa etária que mais se adota? Porque parece que o pessoal tem algum certo preconceito, né? Criança escurinha, não, esse aqui não, entendeu? Parece que existe algo assim. Isso mudou muito. Mudou. Hoje, aqui em Campo Grande, nenhuma criança permanece na instituição de acolhimento por causa da cor. E também, no tocante à idade, antigamente se falava que todo mundo queria criança até 2 anos. Isso já não é verdade. Até 8 anos de idade, nós encontramos pretendentes com tranquilidade. Mas conforme vai passando essa fase e entrando na adolescência, aí as pessoas têm um pouco de medo, porque o adolescente já está numa fase especial da vida dele, né? Então o pai tem que ser muito bem preparado para conduzir essa etapa, criar um vínculo afetivo e conduzir uma adolescência. Alguns pretendentes não são capazes disso, mas nós temos encontrado ótimos pretendentes que adotam meninas de até 15 anos e essas adoções são um sucesso. Mais meninos ou mais meninas a adoção? A preferência é por meninas. Meninas? Meninas. Por que será? Os estudiosos desconfiam, isso não é um estudo sério sobre isso, mas que na estrutura das famílias são as mulheres que exercem aqueles papéis de cuidado. Então, quem não tem uma filha tem aquela sensação de que na velhice vai ficar desamparada. Então, parece que tem alguma relação com isso. As pessoas sentem falta de uma mulher na família. Uma mãe, né? De uma mãe, futura, né? De uma cuidadora. Uma cuidadora futura, né? Sim. Agora, existe conflito quando uma família adota, já tem filhos e adota outra pessoa, outra criança? Tem conflitos entre os irmãos? As crianças têm a maior facilidade de acolher um irmão. O primeiro relacionamento que se forma, e muito bem, é o relacionamento entre os irmãos. Eles se tornam amigos muito rapidamente e eles se protegem e é muito comum que o irmão que já estava na casa apoie aquele que está chegando. Eu tenho uma lei, que já é lei, que fala sobre alienação parental. Existe realmente, a senhora como juíza da infância e da adolescência, cuidado de algum setor, o Conselho Tutelar também, de pessoas separadas que têm filhos e esses filhos acabam a mãe ou o pai
um jogando contra o outro e fazendo aquela guerra, e o filho fica naquele marisco entre os dois rochedos. Sim, as crianças sofrem muito com a separação dos pais, simplesmente pelo fato de ter havido a separação e o divórcio. Agora, quando os pais não têm maturidade para conduzir esse processo, que por si já é doloroso, e começam a fazer acusações, o sofrimento da criança aumenta muito. E o ápice da alienação parental é quando dos pais acusa o outro de abuso sexual, ou o outro, ou algum parente da família do outro. E aí a gente tem realmente uma situação bem difícil, porque toda denúncia de abuso nós precisamos investigar, né? E também toda suspeita de alienação parental nós precisamos tirar a limpo. São situações muito difíceis para o juiz. Vamos ver mais perguntas aqui, por favor. Existe pensão para filho adotivo? Sim, como para qualquer filho. Se tem um filho adotivo, o casal se separou, paga-se pensão. E aquelas herança, todos os direitos que um filho tem, o adotivo tem também. Inclusive esses pais que abandonam os seus filhos numa instituição de acolhimento, também vão ser chamados a pagar a pensão alimentícia para os filhos que abandonaram, até que ele seja adotado de novo. Tem mais pergunta aí? Tem pergunta? Vamos lá, meu filho. Vamos lá, pessoal. Muita gente perguntando o que acontece quando a pessoa que está no abrigo completa maioridade. Não foi adotada, está lá. Sim, isso acontece para poucas crianças, mas acontece. E deveria haver um equipamento social nas cidades que se chama República Juvenil. Seria uma república como essas de estudante mesmo, mas com o apoio da Secretaria de Assistência Social. Aqui não tem isso? Não temos, em Mato Grosso do Sul e nenhum dos municípios. Então seria uma casa de apoio onde o jovem ficaria dos 18 aos 21 anos, aprendendo a se sustentar e a cuidar da própria vida. Como isso não existe, então as instituições de acolhimento da cidade começam um trabalho de preparar o jovem para a autonomia muito tempo antes dele atingir a maioridade. 18 anos. Então nós temos parceiros, por exemplo, o Instituto Mirim, eles dão formação para todos os adolescentes que estão acolhidos. E esses meninos então saem, quando atingem a maioridade, já com o seu salário, tendo condição de se manter minimamente, e normalmente o Projeto Padrinho e as instituições de acolhimento auxiliam na hora de montar uma pequena casa ou o lugar onde essa pessoa vai morar. Eu ia falar realmente do Projeto Padrinho, que é um mimo aí. Agora, a senhora me traz aí uma República Juvenil. Por que até agora ninguém fez pensou. Isso? Hã? Por quê? Então. É problema de governo? Ou não? Talvez porque o número da sociedade toda? O número de adolescentes que tenha saído seja pequeno ainda, não tenha chamado. Quantas pessoas tem lá? Quantos menores tem lá? Nós temos 150 vagas no sistema de acolhimento, né? Este ano nós tivemos 3 até agora que atingiram a maioridade. Só 3? Só 3. Então ficar 3 numa casa, uma república, dispensa. Mas a república, de qualquer modo, ela seria para poucos habitantes, né? Não seria para muitos. Então Campo Grande... Mas vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar. Eu jamais imaginei algo nisso aí. Vou começar a trabalhar nisso. Vamos ver mais pergunta aqui. Para adotar uma criança é preciso ter renda fixa ou ganhar salário acima de um teto? Não é necessário. A pessoa precisa comprovar que tem renda e demonstrar que tem condições de alimentar essa criança, que o dinheiro que ela tem dá para alimentar a criança. Se tiver uma emergência médica, ela sabe usar o posto de saúde. Esses pequenos detalhes. Quem vai adotar um bebê, por exemplo, tem que pensar nessa questão de creche, né? Que ele vai ter que conseguir uma creche ou, se não tiver essa vaga, de uma outra maneira proporcionar o cuidado para essa criança. Então, nós fazemos essa pesquisa ali no fórum mesmo, para ver se a pessoa está devendo, se está sendo executada, mas se ela está conseguindo pagar a conta do celular, da água e da luz, então ela vai conseguir cuidar daquela criança. Fala para nós do Projeto Padrinho. O Projeto Padrinho é uma experiência que já existe em Mato Grosso do Sul há 17 anos e que agora vai virar lei. Temos já um projeto de lei aprovado pelo Senado, está nas mãos do Presidente da República para sanção, que torna oficial o Projeto Padrinho, que é uma oportunidade que as pessoas da sociedade têm de apoiarem as crianças e as instituições de acolhimento. Às vezes nós não temos condições de levar uma criança dessas para nossa casa,
mas nós podemos nos responsabilizar pelos estudos dela, por um tratamento odontológico, por um tratamento psicológico. E passar um final de semana em casa. Passar um final de semana, exatamente. Levar para um passeio. Nós temos crianças que nunca foram ao cinema, por exemplo, que não conhecem os parques da nossa cidade, não conhecem os museus da nossa cidade. E eles ficam muito felizes quando têm essa oportunidade de uma convivência comunitária, que todos nós podemos oferecer sem um alto custo. Muito bem, vou dar um tchauzinho para a nossa rede de rádio que desliga agora da sua TV O Estado. Tchau, fique com Deus. Obrigado e vamos continuar aqui. Doutora, que maravilha, né? Agora eu gostaria de... Tem pergunta aí? Vamos ver a pergunta. Se eu decidir colocar meu filho para adoção e eu desistir, eu tenho que adotá-lo de volta? Isso aí eu não decido, isso aí. Eu não quero meu filho daqui. Isso acontece. Alguém adota ele. Depois se arrepende, dá meu filho de volta. Se a pessoa, se a criança que foi entregue ainda estiver no abrigo, aguardando uma família, o pai e a mãe que entregaram, se arrependendo, tem chance de recuperá-lo, né? Mas se a pessoa entregou um filho, ele foi adotado por outra pessoa, então a pessoa já não tem filho. De outra família, não é possível recuperar. Mesmo que aqueles pais adotivos morram, a criança não volta a ser filha do pai biológico. Doutora, já vimos muito caso de filhos que foram adotados, de família que foram adotados, depois de um certo tempo, a criança teve estudo, teve tudo, está bem formada, etc. O pai biológico, a mãe biológica, a família vai atrás e começa a incomodar aquilo lá. Existe um segredo de adoção ou não? Por exemplo, a pessoa adotou uma criança, mas não fala para ninguém. Por exemplo, às vezes, bebê recém-nascido fica no hospital. Nós orientamos os pais a sempre contarem a verdade para a criança. Uma relação de afeto tão profunda como a de um pai e um filho não pode ser amparada numa mentira, numa omissão, né? Agora, essas adoções que não dão certo, que sofrem essa ingerência da família biológica, são aquelas adoções não intermediadas pelo Poder Judiciário, que é quando alguém se aproveita da vulnerabilidade de um casal, mulher, que teve uma gravidez indesejada, e aí faz promessas e fica com aquela criança. Então, essa criança, mais tarde, pode receber visitas e tudo mais dessa pessoa que entregou. Por isso que nós temos um programa de acompanhamento das gestantes. Aqui em Campo Grande, qualquer mulher que tiver uma gravidez indesejada e passar pela cabeça dela entregar o filho para adoção, pode procurar o fórum. Nós vamos dar todo o apoio social e psicológico para que ela possa refletir sem nenhuma pressão de quem quer que seja. Medo, né? Não precisa ter medo. Então, a maioria dessas mulheres, ao final desse processo, estão fortalecidas e encaram o desafio de cuidar daquele filho com muito amor. Outras que passaram por situações muito difíceis e não conseguiram superar isso, também entregam esse filho para adoção com muito amor. E aí elas sabem que não vão ter contato com essa criança no futuro. Embora a criança, quando fizer 18 anos, tem direito de ir no fórum e conhecer a sua história. Muito bem. Vamos ver mais pergunta aqui. Mais pergunta? Tá trocando o que aí, meu filho? Trocou aí? Tá trocando daqui a pouco, daqui a pouquinho tem a pergunta para a conselheira aqui. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre adolescentes grávidas, as meninas. Encontra o menino e acaba, e o pai chega a falar, em casa não. Tem muitos casos assim, não tem? Sim. Que vão para aquele abrigo que a senhora falou da outra vez? Hoje nós temos uma única adolescente com filhos numa instituição de acolhimento e é isso que acontece. As meninas tiveram uma iniciação sexual muito precoce e os pais não deram o apoio de educar para que isso não acontecesse. E aí quando a adolescente engravida, ao invés de receberem mais apoio, que é o que elas necessitam, elas são abandonadas pela família. Então, a família às vezes quer ficar só com o bebê e não com o adolescente, porque a adolescente já tem suas opiniões e tudo mais. E nós da Justiça lutamos para não separar a mãe e o filho. Então, acolhemos as duas e vamos dando apoio até que essa jovenzinha consiga se responsabilizar pelo seu filho. Volta para a casa dos pais ou não? Às vezes volta para a casa dos pais, às vezes é acolhido por um parente, às vezes é acolhido pela família do pai da criança.
E muitas vezes elas conseguem um trabalho, a gente consegue uma vaga na creche e elas vão trabalhar e sustentar seu filho. Doutora, essa gravidez aí precoce aí, é por falta de orientação dos pais ou porque as meninas estão realmente já namorando muito cedo? Que a senhora, qual é a avaliação que a senhora faz? Tudo isso é verdade, né? As meninas hoje estão iniciando a vida sexual muito cedo, tanto as meninas como os meninos. A diferença de idade em que os dois começam a vida sexual está diminuindo, ou seja, meninos e meninas estão começando juntos, né, na mesma fase. Quanto à orientação para não engravidar, os adolescentes têm. Todo mundo sabe que se usar camisinha não vai engravidar. Mas os adolescentes, eles arriscam, né? O adolescente, pela própria fase de desenvolvimento em que está, ele acredita que certas coisas não vão acontecer com ele. Como, por exemplo, ele vai ter uma relação sexual, ele acredita que não vai engravidar dessa vez. Um outro fator é que os adolescentes envolvidos com drogas, e não só os adolescentes, como qualquer pessoa envolvida com droga, não tem condições de, na hora do ato sexual, se lembrar e tomar a decisão de usar um contraceptivo. Então nós orientamos os pais, né, que têm filhos nessas condições de uso de drogas, as meninas especialmente, que procurem o posto de saúde e proporcionem para elas um método contraceptivo que não dependa do juízo delas. Então toda mãe que descobrir que a sua filha iniciou a vida sexual, gostando ou não disso, estando ou não de acordo, não pode esquecer que ela, com a nossa vontade ou não, aquela adolescente vai continuar, né, exercendo a sua sexualidade e pode engravidar. Então, o melhor que podemos fazer é orientar essa adolescente a usar o método contraceptivo. E temos ótimos métodos gratuitos nos postos de saúde. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui para a conselheira. Está aí a pergunta para a conselheira? Por favor, coloca aí. Menores de idade no baile funk é considerado crime? Vocês vão lá fiscalizar o baile funk? Porque o que tem uma meninada lá, vou te contar, hein? Inclusive vem muito, né, esse tipo de denúncia pra gente, mas não é o Conselho Tutelar que fiscaliza. O que nós orientamos, por exemplo, eu estou no plantão, recebi uma denúncia que tem um baile funk, que existe menores consumindo bebida ou fazendo uso de drogas. Em primeiro lugar, o Conselho Tutelar não tem o poder de polícia. Né? Nós precisamos até da polícia para oferecer proteção para o conselheiro tutelar. Porque se o conselheiro chegar com o carro do conselho tutelar na frente de um baile funk, ele corre o risco de ser linchado. Com certeza. Então, assim, nós orientamos que chame a polícia constatando, né? Ele já vai levar aqueles jovens para uma delegacia, porque aí vai ser chamado os pais. O dono do bar tem que ser multado, vai receber uma multa. Encontrando os pais, a polícia vai agir. Quando não encontra o pai desses adolescentes, que aciona o Conselho Tutelar. Aí, posteriormente, nós vamos acompanhar esses adolescentes. É uma situação difícil, né? Vocês, complicado. Às vezes, não têm condição de resolver um problema porque são muitos menores e os pais não sabem nem onde eles estão, né, doutora? Não sabem. Aquela figura do comissário de menores que vivia atrás da gente quando nós éramos crianças, não existe mais. Ela desapareceu da legislação. Alguns lugares têm uma experiência dessa com voluntários, mas hoje o comissário de menor é o pai e a mãe. Então, cada pai e mãe tem o número de filhos que pode fiscalizar. Então, cabe a essa pessoa saber onde seu filho está e se ele vai para um baile funk, o que ele vai consumir ali. Coisa interessante. Eu quero agradecer a doutora por essas explicações, foi muito bom, né? A Nilza também, muito obrigado. A senhora será convidada outras vezes, sempre que tiver algum assunto que o pessoal no nosso Facebook, o nosso WhatsApp vai fazer a pergunta, nós vamos trazer vocês aqui para responder as perguntas. Tá Obrigada, bom? é sempre bom falar sobre criança e adolescente. É bom, né? Senhora, quanto tempo a senhora está na infância e juventude? São 18 anos. 18 anos? Sim, aqui em Campo Grande 8. 8 anos, mas no interior, somando tudo, 18. 18 anos. E vai ficar muito tempo, já atingi a maioridade. Já atingiu a maioridade. Tem feito um excelente trabalho. Muito bem, eu quero falar sobre Amor Exigente. Amor Exigente é uma casa de recuperação. Uma casa que ajuda as pessoas a sair dos vícios, a sair da situação terrível que encontram. Tá pronto aí, meu filho? Amor Exigente? Então manda para nós na tela. Amor
Amor Exigente é um programa de auto e mútua ajuda, né, que busca, na verdade, orientar a família na questão da doença da dependência química. Nós temos, inclusive, um convênio com as comunidades terapêuticas, em que nós recebemos os pais internos, para que eles possam também receber orientação para colaborar na recuperação do seu dependente. Amor Exigente, já estamos aqui desde 1985, aqui na capital, instalado aqui. Temos em média aí em torno de atendimentos semanais. Recebemos pessoas direcionadas pelo CRAS, né, pela Secretaria de Segurança Pública também. Muitas vezes vêm pessoas aí como pena alternativa, frequentar grupo para que realmente possa redirecionar o seu comportamento familiar também. Então a gente tem um trabalho bem abrangente pela necessidade de apoio na família. Sabemos aí que a dependência química, a drogadicção, está muito presente hoje dentro da sociedade. E nós vivemos uma família, vemos a sociedade e até a família como um todo despreparada para esse embate, na verdade, contra as drogas. E Amor Exigente veio para somar. Amor Exigente veio para fazer a diferença. Eu conheci Amor Exigente como pai de dependente também, né? Fui auxiliado, fui orientado, aprendi a lidar com os meus sentimentos em relação à dependência química, à doença. Entendi que o meu filho, ele precisa de ajuda, não de ser excluído ou de ser tratado de forma preconceituosa. E de que maneira é feito essa triagem dessas pessoas dependentes? Na verdade, os pais conhecem Amor Exigente através da nossa própria divulgação, através dos grupos também. E nós fazemos um acolhimento, né? Pela primeira vez, buscamos saber quais são as dificuldades maiores que eles estão enfrentando, né? Porque a família adoece junto com o dependente também, porque eles não sabem o que fazer. E o Amor Exigente dá uma organizada nessa questão do relacional, né? A família buscar salvar o indivíduo que está desregrado, que está descomprometido, que está, às vezes, até perdido ou internado, às vezes até preso, né? A família precisa aprender a lidar com essa situação, porque senão vão perder, né? Perde o filho para o tráfico, perde o filho para a overdose, perde o filho, enfim. E nós acreditamos muito nessa base familiar. Nós temos os 12 princípios de mudança comportamental, que é o trabalho básico do programa, né? Então, esses princípios, nós trabalhamos a cada mês um princípio. Então, nós varamos, digamos assim, um ano todo com os princípios de Amor Exigente, né? E eu não diria que existe um princípio especial, né? Mas a base desses princípios é exatamente a responsabilidade da família para com o seu dependente, né? Então, a partir do momento em que a família assume a responsabilidade, que ela entenda, acima de tudo, de que o problema da drogadição é uma doença, isso aí já é um primeiro passo a ser considerado. A partir desse momento em que a família aceita como doença, ela já começa a dar o primeiro passo para a sua recuperação. Então, a nossa primeira preocupação não é, como disse o Arnaldo, diretamente com o dependente, mas sim com os seus familiares. Porque, a partir do momento em que esse dependente vai para uma comunidade terapêutica e faz a sua recuperação, ele vai retornar para casa totalmente mudado. E se a família não aprender a lidar com a recuperação dele, será um trabalho perdido.
Ele vai entrar novamente em crise e vai acabar recaindo. Então, por isso, a nossa preocupação maior é com os familiares, mostrar a eles o que deve ser feito e o que não deve ser feito para aproveitar a recuperação do seu dependente. Amor exigente, um lugar para você amar seu filho. É importante isso, todas as pessoas devem contribuir para isso. O Olho Vivo é o nosso repórter das comunidades, porque comunidade é comigo, 35 anos, com a vida sem retoques, a vida como ela é. E o povo manda as reclamações e nós vamos trazer aqui e vamos enviar para as autoridades, porque esse aqui é um programa realmente de resultados. Vamos visitar o São Conrado, por favor. Boa tarde, Picarelli. Estamos aqui no Santa Emília, na rua Manuelita Alves da Silva, Picarelli. E olha para você ver que situação que essa rua que se encontra, Picarelli. O morador pediu ajuda sua, Picarelli. A gente estamos aqui, que desce uma enxurrada, Picarelli. Essa chuvinha que deu, olha o que fez. Imagina quando chover mesmo, de verdade. Essa rua aqui, olha a situação, Picarelli, ó. Olha só pra você ver, ó. Ó, o morador mora aqui, ó. Como que ele vai sair da casa dele? Olha a dificuldade, ó. Além disso, tem um mato aqui em frente, ó. Olha pra você ver que situação. Ó. Tá difícil, cara. E vem embora, a enxurrada aqui desceu aqui, vai pro asfalto afora e vai que vai. Olha aí, ó. Mangueira de fora. Minhas comadres, meus amigos, vocês perceberam? Aquilo é rua. Há quanto tempo? Tem até um trilhinho lá da enxurrada, né? É uma situação terrível que vocês estão vendo aí no São Conrado. A população realmente reclamando com justa razão. Vamos mandar para a prefeitura. Eu quero ir lá na rua Vespasiano Martins. O depósito de lixo se formando lá, a população não aguenta mais a situação. Vai lá na tela. Boa tarde, deputado Picarelli. Dá uma olhada aqui na situação na rua Estácio Cunha Martins, aqui no bairro Vespasiano Martins. Esse lixo aqui, deputado, dá uma olhada na situação aqui, ó. Isso aqui iniciou com o pessoal dessa obra aqui, do CENIF aqui da região, começou a depositar alguns resíduos de construção civil. E aí, agora olha só a situação. Os moradores já aproveitaram o ensejo, começaram a jogar, porque a prefeitura não recolhe. Ajuda nós aqui, cara, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa por nós, deputado. Pede para tirar esse lixo daqui. Que situação, né? Lixo, 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 lixo. Vamos mais um. Presta atenção agora na tela. Rodando aí. Boa tarde, Picarelli. Então eu estou aqui para pedir ajuda para o senhor. A gente já fomos na prefeitura, pedimos ajuda na prefeitura, fomos na Câmara, fomos na Assembleia, pedimos ajuda para as pessoas. Deixemos o telefone lá com eles, para eles virem mandar uma assistência social para cadastrar as pessoas. A gente precisa muito, Picarelli, de uma ajuda para ir no posto de saúde. A gente precisa muito na área do posto de saúde. Picarelli, então eu estou aqui para pedir para o senhor dar uma força para a gente poder ir consultar no posto daqui do Paulo Coelho Machado. Tem muitas crianças, tem idosos, tem crianças com deficiência, você entendeu? Então, eu preciso aqui, tem quase 300 pessoas que precisam na rua, tem quase 300 pessoas na rua. Então, eu tenho todos os nomes das pessoas que moram aqui, e essas pessoas precisam consultar, precisam ir pro posto. E como que a gente faz? Eu mesmo já fui uma delas que eu fui procurar para passar o meu guri no posto, porque tem problema de cabeça, eu não consegui passar ele no médico. Então, por favor, eu preciso que o senhor mande alguém, uma assistência social aqui, para conversar com a gente. Meu nome é Elisângela Madalena Prudência e eu preciso que o senhor me ajude a colocar esse povo no cadastramento no posto de saúde. Principalmente uma assistência social que olhe por nós, porque ninguém não está nem aí pra gente estar aqui.
Meus comadres, meus amigos, o posto de saúde tem que ter um assistente social. É lógico que teria que ter. Um assistente social, fazer triagem, ver a condição das pessoas. Paulo Coelho Machado, ali é uma grande região, com vários bairros. O posto de saúde tem que ter um atendimento de excelência, não só lá, como em qualquer outro lugar. E a comadre realmente, nesta dificuldade, solicitando ajuda, porque realmente tem dificuldade. Se ela tem dificuldade, imagine outras pessoas também, da mesma forma. Agora, a Copa Vila 2 é um bairro maravilhoso, maravilhoso, mas tem uma rua fantasma. Você acha que é uma rua fantasma? É, porque quando ela não é cuidada, ela é fantasma, né? Porque ninguém sabe, só as pessoas que moram lá e conhecem a rua e sabem das suas necessidades. Vamos ver essa rua esquecida. Coloca na tela. Picarelli do céu. Aqui na Copa Vila 2, Picarelli, ó. Situação aqui, ó. Olha que tranqueira aqui, Picarelli. Tem a rua que passa ali. E aqui mora um morador desse lado aqui. Olha aqui na frente dessa casa aqui. Ó que lixão. Ó. Ó que sujeira, Picarelli. Olha só. Ó. Ó, sujeirando, ó. Ó o mato, cara. Olha aí. Ó. Ó o lixão aqui, cara. A população pede a tua ajuda, o teu apoio. Aqui na Copa Vila 2. Ó. Tranquila, cara, ó. Olha só pra você ver. Olha só. Aqui é uma caatinga. Ó. Olha só, Picarelli. Ajuda a população do Copa Vila 2, deputado, ó. Meus comadres, meus amigos, coloca essas últimas imagens aí, que vocês estão vendo na Copa Vila 2. Vocês conhecem o bairro. É um dos bairros tradicionais de Campo Grande. E vocês estão vendo essa rua, isso é rua, gente. É o quê? É uma rua, né? Era uma rua, né? Que agora está virando depósito de lixo e tem pessoas morando do lado direito, do lado esquerdo. Olha o que vocês estão vendo ali. Logo ali vem na frente da casa das pessoas, joga o lixo ali. Algumas pessoas podem dizer, será que não é o vizinho que jogou? O camarada, o cidadão fez a construção e jogou ali? Pode até ser. Mas cadê a fiscalização da prefeitura que não vê isso? É uma casa construída, recém-construída? Será que o pessoal, os pedreiros desleixados, deixaram o resto da construção ali? Hã? Será? Que coisa terrível. Vergonha, né? Vergonha. E o espertalhão que achou que jogando droga no muro do presídio ia cair lá dentro? O cara é espertalhão, né? É encomenda, né? Olha, tantas horas eu vou jogar de fora do presídio pelo muro, eu vou jogar drogas, vou jogar o celular, etc. Vamos ver o que aconteceu. Coloca na ronda.
Apareceu polícia lá de tudo quanto é lado, né? Que coisa terrível. Ô vacilão, Mané, Zé Ruela. Por falar em Zé Ruela, o gurizinho espertinho, né? O rapazinho vê uma moça bonita passar, ele olha e depois tenta passar a mão na moça. Será que ele consegue? Vou ver na tela. Pessoal, eu aqui em São Carlos, entendeu? Tava voltando da academia e o infeliz aqui, ó, um delinquente